Primeira de Reis, capítulo 3. Salomão pede sabedoria. Salomão fez um acordo com o faraó, rei do Egito, e se casou com uma das filhas dele. Trouxe-a para morar na cidade de Davi, até terminar a construção do palácio real, do templo do Senhor e do muro ao redor de Jerusalém. Nessa época, o povo de Israel oferecia sacrifícios nos altares das colinas das suas regiões, pois ainda não havia sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, seguindo os decretos do seu pai Davi, exceto pelo facto de oferecer sacrifícios e queimar incenso nos altares das colinas. O lugar de adoração mais importante ficava em Gibeon. Por isso, o rei Salomão foi para lá e ofereceu 1000 holocaustos. Naquela noite, o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse: "Peça o que quiser, e eu lhe darei." Salomão respondeu: "Tu mostraste grande amor leal ao teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel, justo e verdadeiro diante de ti. Agora, continuaste a mostrar o teu grande amor leal, dando-lhe um filho para sentar-se em seu trono. Agora, ó Senhor, meu Deus, tu me fizeste reinar em lugar do meu pai, Davi, mas sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Aqui estou, no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa que nem se pode contar. Dá ao teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este teu grande povo?" O Senhor se agradou do pedido de Salomão. Por isso, Deus respondeu: "Uma vez que você pediu sabedoria para governar o meu povo com justiça, e não vida longa, nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos, atenderei ao seu pedido. Eu lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém teve, nem jamais terá. Também lhe darei o que não pediu, riquezas e fama. Nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto da sua vida. E, se você me seguir e obedecer aos meus decretos e mandamentos, como fez o seu pai Davi, eu lhe darei vida longa." Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Voltou a Jerusalém e se colocou diante da arca da aliança do Senhor, onde apresentou holocaustos e ofertas de paz. Depois ofereceu um grande banquete a todos os seus oficiais. Salomão julga com sabedoria. Algum tempo depois, 2 prostitutas compareceram diante do rei para resolver uma questão. Disse uma delas: "Por favor, meu senhor, esta mulher e eu moramos na mesma casa. Eu dei à luz a um filho quando ela estava comigo na casa. 3 dias depois, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos só nós as duas na casa. Não havia mais ninguém ali. O bebê dela morreu durante a noite porque ela rolou sobre ele enquanto dormia. Então ela se levantou de noite, tirou o meu filho do meu lado e enquanto eu dormia, e o pôs para dormir ao lado dela. Depois colocou o filho dela, que estava morto, em meus braços. De manhã, bem cedo, quando fui amamentar o meu filho, ele estava morto. Quando o observei mais de perto, na claridade do dia, vi que não era meu. Não,
interrompeu a outra mulher. O filho morto era seu, e o vivo é meu. Não, disse a primeira mulher. O filho vivo é meu, e o morto era seu. E assim elas discutiram diante do rei. Então o rei disse: Vamos esclarecer as coisas. As duas afirmam que o filho vivo é seu, e cada uma que diz que o morto é da outra. Pois bem, tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada para o rei. Ele disse: Cortem a criança viva ao meio, e deem metade a uma mulher e metade a outra. Então, por causa do seu amor pelo menino, a verdadeira mãe gritou: Não, meu senhor, dê o menino a ela. Por favor, não o mate. A outra mulher, porém, disse: Muito bem. Ele não será nem meu, nem seu. Dividam a criança ao meio. Então o rei disse: Não matem o bebê. Deem o menino à mulher que deseja que ele viva, pois ela é a mãe. Quando todo o Israel soube da decisão do rei, teve grande respeito por ele, pois viu a sabedoria que Deus lhe tinha dado para fazer justiça. Capítulo 4. Os oficiais e governadores de Salomão. O rei Salomão governou sobre todo o Israel, e estes foram os seus oficiais mais importantes. Azarias, filho de Zadok, era o sacerdote. Eliorefe e Aías, filhos de Cisa, eram os secretários da corte. Josafá, filho de Ailude, era o historiador do reino. Benaia, filho de Joiada, era o comandante do exército. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. Azarias, filho de Natã, era supervisor dos governadores distritais. Zabude, filho de Natã, era sacerdote e conselheiro pessoal do rei. Aizar era administrador do palácio. Adonirão, filho de Abda, era encarregado dos trabalhos forçados. Salomão tinha também, em todo o Israel, 12 governadores distritais, responsáveis por fornecer alimento para a casa do rei. Cada um deles fornecia provisões durante um mês do ano. Estes são os nomes dos 12 governadores. Ben-Ur, da região montanhosa de Efraim. Ben-Deker, em Macás, Saalbim, Bet-Semes e Elon-Bet-Anã. Bet-Ezete, em Arubote, Socó e toda a região de Éfer. Ben-Abinadab, em toda a Nafote Dor. Ele era casado com Tafate, uma das filhas de Salomão. Baaná, filho de Ailude, em Taanac, e em Megido, e em toda a Bet-Seã, próxima de Zaretã, abaixo de Jezreel, e todo o território desde Bet-Seã até Abel-Meolá, e para além de Joque-Meão. Ben-Geber, em Ramote-Gileade, incluindo as cidades de Jair, assim chamadas por causa de Jair, da tribo de Manassés, em Gileade, e na região de Argob, em Bazã, incluindo 60 grandes cidades fortificadas com trancas de bronze nos portões. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim. Ahimaas, em Naftali. Ele era casado com Basemate, outra filha de Salomão. Baaná, filho de Uzai, em Aser
e em Bealote. Josafá, filho de Parua, em Isacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na cidade de Gileade, incluindo os territórios de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. Ele era o único governador dessa região. A prosperidade e a sabedoria de Salomão. O povo de Judá e Israel era tão numeroso quanto a areia na beira do mar. Todos estavam muito contentes e tinham comida e bebida com fartura. Salomão governava sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates ao norte até a terra dos filisteus e a fronteira do Egito ao sul. Os povos conquistados enviavam tributos a Salomão e continuavam a servi-lo durante toda a vida. Para a provisão diária do palácio de Salomão, eram necessários 30 cestos grandes de farinha da melhor qualidade, 60 cestos grandes de farinha comum, 10 bois dos currais de engorda, 20 bois do pasto, 100 ovelhas e também veados, gazelas, corças e aves seletas. Salomão dominava sobre todos os reinos a oeste do rio Eufrates, desde Tífesa até Gaza, e havia paz em todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em paz e segurança. E desde Dan ao norte até Berseba ao sul, cada família possuía a sua própria videira e a sua própria figueira. Salomão possuía 4.000 estábulos para os cavalos dos seus carros de guerra e 12.000 cavalos. Os governadores distritais forneciam com regularidade o alimento para o rei Salomão e sua corte. Cada um providenciava para que nada faltasse no mês que lhe havia sido designado. Também providenciavam a cevada e a palha necessários para os cavalos de guerra e os cavalos de carga nos estábulos do rei. Deus concedeu a Salomão grande sabedoria e entendimento, e conhecimento tão vasto quanto a areia na beira do mar. A sua sabedoria era maior que a de todos os sábios do Oriente e todos os sábios do Egito. Ele era mais sábio que qualquer outra pessoa, incluindo Etã, o Ezraíta, e Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. A sua fama se espalhou por todas as nações vizinhas. Compôs 3.000 provérbios e escreveu 1.005 canções. Podia falar com entendimento sobre plantas de toda a espécie, desde o grande cedro do Líbano até o pequeno ísopo que cresce nas fendas dos muros. Também tinha conhecimento de animais, aves, répteis e peixes. Reis de todas as nações enviavam os seus representantes para ouvirem a sabedoria de Salomão. Capítulo 5. Preparativos para a construção do templo. Hirão, rei de Tiro, sempre havia sido um fiel aliado de Davi. Quando soube que Salomão, filho de Davi, tinha sido ungido como o novo rei de Israel, Hirão mandou representantes para cumprimentá-lo. Salomão enviou esta mensagem a Hirão: Você sabe que o meu pai Davi não pôde construir um templo em honra ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das muitas guerras que as nações vizinhas travaram contra ele.
não podia construir enquanto o Senhor não lhe desse vitória sobre todos os seus inimigos. Agora, porém, o Senhor, meu Deus, me deu paz em todas as fronteiras. Não tenho inimigos e tudo vai bem. Por isso planejo construir um templo em honra ao nome do Senhor, meu Deus, exatamente como ele instruiu ao meu pai Davi. Pois o Senhor lhe disse: seu filho, a quem eu colocarei em seu trono, construirá o templo em honra ao meu nome. Portanto, peço-lhe que ordene que cortem para mim cedros do Líbano. Os meus servos trabalharão ao lado dos seus, e pagarei aos seus servos o salário que você pedir. Como bem sabe, ninguém aqui corta madeira como vocês, sidônios. Hirão ficou muito contente quando recebeu a mensagem de Salomão e disse: louvado seja o Senhor neste dia, pois deu a Davi um filho sábio para ser rei dessa grande nação. Então enviou esta resposta a Salomão: recebi a sua mensagem e fornecerei toda a madeira de cedro e de cipreste que precisar. Os meus servos levarão as toras das montanhas do Líbano para o mar Mediterrâneo. Ali colocarão as toras em balsas e as farão flutuar ao longo da costa até o lugar que você escolher. Ao chegar, desembarcaremos as toras e os seus servos as levarão. O pagamento poderá ser feito com alimentos para o meu palácio. Assim, Hirão forneceu toda a madeira de cedro e de cipreste que Salomão desejava. Em troca, Salomão lhe enviava um pagamento anual de 20.000 cestos grandes de trigo para o consumo da sua corte e 20.000 tonéis de azeite puro de oliva. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. E Hirão e Salomão fizeram um acordo de paz. Então Salomão convocou 30.000 trabalhadores de todo Israel. Enviou-os ao Líbano em grupos de 10.000 por mês, de modo que cada homem passava um mês no Líbano e 2 meses em casa. Adonirão era encarregado desses trabalhadores. Salomão também tinha 70.000 carregadores, 80.000 cortadores de pedra na região montanhosa e 3.600 chefes que supervisionavam as obras. Por ordem do rei, eles extraíram grandes blocos de pedra de alta qualidade e os modelaram para o alicerce do templo. Homens da cidade de Gebal ajudaram os construtores de Salomão e Hirão a prepararem a madeira e as pedras para o templo.